Amém? E baseado no que eu quero compartilhar com vocês hoje, eu quero mostrar um vídeo que vocês conhecem ele provavelmente, o pastor Aloísio. É alguém que eu leio bastante, eu estudo bastante sobre ele, eu admiro muito ele. O dia que eu tiver uma oportunidade de dar um abraço nele, eu vou dar um abraço nele. Eu sou apaixonado pelo meu pai e pelo pastor Nadinho, eu não troco, e pelo pastor Carlos Roberto, eu não troco esses por nada. Mas eu sou muito abençoado há muitos anos pelo pastor Aloísio. Uma vez nós tivemos uma oportunidade de ir numa conferência lá, né, Rony? E depois daquela conferência, a minha vida nunca mais foi igual. A minha célula nunca mais foi igual. A minha supervisão nunca mais foi igual. Lembro que foi quando o São Paulo ganhou aquela Copa Sul-Americana, que ele jogou só um tempo, sabe? Aquele campeonato meio furado assim. E aqueles dias marcaram. E ali eu comecei a estudar, ler os livros do pastor Aloísio. E aquilo que a gente está falando agora, o pastor Aloísio fala já há muito tempo. Ele fala de graça há muito tempo. A questão o nome de Jesus é meu pai, isso eu li no primeiro livro que eu li dele, nos 21 dias com o João. E tem um vídeo, tia Dilma, que eu assisto ele quase todo mês. Porque eu sou um líder. E o Senhor me chamou para liderar. O Senhor me chamou para influenciar as pessoas. E toda vez eu preciso assistir esse vídeo. Não que funciona como um pé de coelho para mim, não, mas para eu lembrar do meu chamado. Amém? Você pode colocar para a gente aí? Tio, agora dá uma paradinha no violão. Vamos lá. Deus chama quem não tem tempo. Deus chama quem está saturado de trabalho. Deus chama quem já está cheio de serviço. São esses que Deus chama. E a igreja responde ao chamado de Deus. E não faz simplesmente por causa da necessidade das pessoas. Eu não gosto muito dessa história de chegar às vezes na frente da igreja e falar: irmãos, olha a necessidade das pessoas. Eu fui numa conferência uma vez, onde a gente ficava constrangido, porque eles mostravam cada coisa. Encolhedores de cabeça, não sei aonde, né? Pais que vendiam os filhos no interior, não sei da onde, né? Crianças prostitutas, também não sei aonde. Iam mostrando aquela sequência de coisas pavorosas que acontecem no mundo inteiro. E no final eles faziam um apelo. Agora, quem não responde a um apelo desse? Qualquer um responde. Só que o chamado de Deus não é em função da necessidade do homem. Nós não fazemos porque estamos com dó das pessoas simplesmente. Nós fazemos porque é uma comissão de Deus. Deus mandou. Nós estamos aqui para obedecer a Deus. Nós fazemos o que Ele manda e não o que nós sentimos que é necessário. Quanto entende o que eu estou dizendo? Aqueles que seguem apenas porque estão com compaixão das pessoas, saiba de uma coisa: as pessoas pelas quais você tem compaixão não são essas maravilhas que você pensa. A ingratidão delas é grande, elas não vão reconhecer você depois. Por isso, não sirva pensando nas pessoas, sirva pensando em Deus. Sirva pensando em Deus. A obra de Deus, meu querido, não é feita por voluntários. A obra de Deus é feita por chamados, recrutados. Recrutados. Não é uma questão de ser voluntário. Não é uma questão de ser escolhido por homens, muito menos. Eu dei oportunidade para os novos pastores falarem aqui. E eu fiquei observando o que eles falam. Agradecer a mim? Agradecer o que a mim? O que eu tenho a ver com isso? Se o marido foi chamado, ótimo. Minha obrigação é só reconhecer isso. Agora, se ele não foi chamado, não adianta eu colocar ele. Ele deveria ficar bem triste, se esse for o caso. Espero que não seja, claro. Só o chamei porque eu tenho convicção de que Deus chamou primeiro. Agora, se Deus nos chamou, não é uma questão de agradecer alguém. Não é uma questão de você dizer: obrigado pela minha mãe. O que sua mãe tem a ver com isso? Obrigado pelo meu tio. O que seu tio tem a ver com isso? Os irmãos. Que os irmãos o quê? A questão é: eu estava indo para lá e Deus falou: eu quero você. Senhor, eu não quero, mas eu quero. Tá bom, te obedeço. Essa é que é a questão. A questão é: quem chamou você? A questão é: quem chamou você? Se você tem um chamado de Deus, não interessa
quem se coloca diante de você. É claro, alguns vêm para ajudar você no chamado, ótimo por isso. Alguns vêm cooperar, até te ajudar financeiramente, é ótimo isso, é natural isso. Mas na obra de Deus, o que conta é, você foi chamado por Deus. O que sustenta o homem é o chamado de Deus. Você faz ideia? O que me sustenta como pastor na frente dessa igreja? O chamado de Deus. Todas as vezes que eu penso em desistir, eu dou um tempo, falo, não, amanhã eu desisto. Até amanhã eu vou pensar um pouco mais. Ah, pastor, você pensa em desistir? Quantas vezes já pensei em largar? Fala, Senhor, é pesado demais isso para mim. É pesado demais conduzir esse povo. É pesado demais liderar esse tanto de gente. Tem dia que eu não tenho a menor vontade de levantar para fazer coisa alguma. Tem dia que você pensa que essa coisa é glamurosa, né? Ah, eu quero estar envolvido nessa obra com esse pastor. Você pensa que é igual um filme de cinema todo dia. Não, tem dia que o negócio é de morte, meu amigo. Tem dia que você levanta, você não quer nem olhar para cima. Tem dia que parece que não tem nada para você dizer. Tem dia que parece que o inferno se levantou. E sabe o que me sustenta nesses dias? É que eu não estou fazendo porque é gostoso. Eu não estou fazendo porque é bom. Não estou fazendo porque é divertido. Eu estou fazendo porque Ele mandou eu fazer. Eu estou fazendo porque eu recebi uma ordem, um comissionamento. Isso é igreja de vencedores. Isso é igreja de vencedores. A obra é iniciada por Ele, é mantida por Ele e é concluída por Ele. Ele é o Senhor da obra. Eu sei esse vídeo inteiro de cor. Porque eu preciso me lembrar que eu não estou fazendo porque é divertido. Eu preciso me lembrar que eu não estou fazendo por causa das pessoas. Eu faço para as pessoas, mas eu não estou fazendo por causa das pessoas. Eu estou fazendo por causa de Deus. Esse é o meu chamado. Meu chamado é servir a Deus. Quero falar com vocês hoje sobre o reino. Nós temos falado sobre o reino. E o reino de Deus é um reino de relacionamento. O reino de Deus é um relacionamento com quem? Com meu pai? Sim. Mas se o meu relacionamento com meu pai não gera vida, eu costumo falar, é até uma frase meio forte, que eu falo mais com jovens, sabe, pessoal? Mas se o meu relacionamento quer relação, e quando você pensa em relação, você pode lembrar de várias coisas. Mas se o meu relacionamento com meu pai não gera vida, não é relação que eu estou tendo, é masturbação, é só momento de prazer. Se o meu relacionamento com Deus não gera vida horizontal, alguma coisa está errada aí. E nós temos falado, pessoal, de que Deus é pai, e Ele é verdade. Ele é um pai maravilhoso, Ele é um pai bondoso, mas Deus não é um pai dengoso. Deus não é um pai que te abraça, te beija, e depois Ele te abraça, te beija, e depois Ele te abraça e te beija. Não, Deus Ele é um pai que Ele te abraça, te beija, te limpa, cuida das suas feridas, mas esse mesmo pai depois dá um pontapé no teu traseiro e fala assim, agora vai. Porque se Ele fosse um pai que só ficasse assim, Ele não seria chamado de pai, Ele seria chamado de mãe. A gente ia vir aqui adorar uma mãe, Deus. Mas Ele é pai, e todo pai dá um destino. E eu tenho visto filhos amados, mas que entendem que o pai é um pai dengoso, é um pai good, e ele não é esse pai. Ele é um pai que empodera para eu ir. Ele não me empodera para eu ficar, ele me empodera para eu ir. Sabe, meus irmãos, essa é a graça de Deus. O homem da Bíblia que falou mais sobre a graça depois de Jesus Cristo é Paulo. E lá em 1 Coríntios 4, ele fala assim, o homem da graça fala assim, vocês têm muitos tutores, mas pais vocês só têm eu. E eu estou indo aí, porque o pessoal de Coríntios falava que Paulo era pouca coisa, que Paulo só era bom de carta, de pregação ele era fraco. E Paulo está falando assim, e eu estou indo aí, nós vamos ver quem é quem, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. E ele fala, e como vocês querem que eu vá? Vocês querem que eu vá como um pai
que abraça ou vocês querem que eu vá com a vara? Porque um pai corrige, um pai envia. Nós não podemos, nós confiamos na graça, no amor do Pai. E o amor do Pai me leva a lugares, o amor do Pai não me deixa parado. Foi o mesmo homem que escreveu sobre a graça. Na palavra, não sabe se ao certo quem escreveu Hebreus 12, mas tudo indica que seja Paulo. Em Hebreus 12 fala o quê? Filho, todo filho é disciplinado. Se é disciplinado porque é filho. Se não aceita a disciplina é porque é bastardo. Então, essa é a graça de Deus. Isso também é a graça de Deus. E sabe, desde Gênesis há um mandamento: multiplique, enche a terra e domine. Ou seja, lidere. Multiplique, enche a terra e domine. E lá depois de muitos anos, a gente vê Jesus, depois que ele ressuscita, ele junto os discípulos dele fala assim: portanto, ide e fazei discípulos. Eu não sei, mas quando eu estava na escola, aprendendo a como fazer redação, principalmente uma redação dissertativa, eu aprendi o seguinte: o primeiro capítulo é a introdução, 2 ou 3 capítulos de desenvolvimento e o último capítulo de conclusão. E geralmente o capítulo da conclusão começava com portanto. Porque portanto é uma conjunção conclusiva, é algo para finalizar, depois de haver um desenvolvimento. Portanto, a conclusão é: vá e faça discípulos. Sabe, esses dias alguém olhou para mim e falou assim: não, Guilherme, eu não sou que nem você, eu estou mais para profeta, sabe? Eu não preciso fazer célula, formar discípulos. Eu falei, mano, com todo respeito, eu amo você, mas eu estou pouco me lixando se você é profeta, mestre, apóstolo, pastor, pobre, rico, negro, branco, músico, cuida da cantina, limpa o banheiro. Nós fazemos tudo isso, mas a conclusão, o portanto, é: faça discípulos. E não dá para fazer discípulos tocando. Não dá para fazer discípulos tocando bateria. Eu não conheço um discípulo que foi feito de cima de um púlpito. Não dá para fazer discípulos pregando. Não dá para fazer discípulos pela internet. O reino de Deus é um reino de relacionamento. Portanto, vai e faça discípulos. Jesus falou assim: eu andei com vocês 3 anos. Eu desenvolvi vocês. Para quê? Para uma conclusão. Portanto, vão e façam discípulos. Quem não faz discípulos não gosta de falar disso. Quem não tem um bom número no G100 não gosta de fazer relatório. Porque nós não gostamos de falar daquilo que nos machuca. Nós não gostamos de falar daquilo que precisamos melhorar. Sabe? Conversando com o pastor Carlos Roberto esses dias, eu falei: pastor, a gente precisa acreditar mais no discipulado. Porque a gente ainda não acredita totalmente no discipulado. E o discipulado certo, né? O discipulado que eu vou compartilhar com vocês daqui a pouco, porque nós também temos confundido o que é discipulado. Nós estamos querendo muitas vezes fazer no discipulado o que o cara vai ter que ter no tempo com Deus. Mas sabe, meus irmãos, tem gente que vai passar a vida inteira fazendo um bolo de banana para o Senhor. E quando chegar no céu, vai falar assim: ó Senhor, passei a minha vida inteira fazendo um bolo de banana para você. E Deus vai falar assim: ô filho, eu te amo tanto, muito obrigado. Mas papai não gosta de bolo de banana. Papai gosta de bolo de chocolate. Pessoal, podemos fazer tudo. Podemos ser diferentes, podemos fazer cada um uma coisa. Portanto, conclusão: ide e façam discípulos por toda a terra. E eu quero falar com vocês hoje sobre a parábola dos 5 talentos. Eu tenho compartilhado isso com a minha supervisão e eu quero compartilhar com vocês. Gente, não precisa nem ler a Bíblia, né? Para falar dessa parábola dos 5 talentos.
parábola dos 5 talentos é o seguinte: o Senhor, ele ia sair para uma viagem, ele deixa 5 talentos na mão de um, deixa 2 talentos na mão de um, e deixa 1 talento na mão de outro, e fala assim: ó, eu vou viajar, e eu vou voltar, e depois nós vamos prestar contas, porque nós vamos prestar contas, debaixo da graça nós vamos prestar contas, nós vamos prestar contas do que vocês fizeram com esses talentos. E passou um tempo, e eles não sabiam quando ele ia voltar, mas um dia ele voltou. E quando ele voltou, ele perguntou para aquele cara dos 5, e aí, o que você fez? Ele falou: ó, eu consegui mais 5. E conversando com um segundo, que de 2, ele falou: ó, consegui mais 2. E aí foi conversar com o de um falando assim: sabendo que você é um servo mau e severo, eu enterrei o seu talento, está aqui. E o Senhor falou: servo mau e infiel. Eu quero compartilhar com vocês que uma igreja, uma célula, uma supervisão não será formada e levantada por causa de alguns de 5 talentos, mas através dos de 1 talento. O Senhor conta demais com os de 1 talento. Eu já vi gente orando e pedindo: Senhor, tem misericórdia de mim, eu não quero ser o de 1 talento. O Senhor conta demais com os de 1 talento. Deus não quer um corpo, Deus quer um corpo. Deus não quer um membro que faz função de 5. Ele quer um corpo. Senão não é um membro, é uma aberração. Senão não é um corpo, é uma aberração. Se você vê um membro que faz função de tudo do corpo, ele não é um membro, ele não é um corpo, ele é uma aberração. Deus, deixa eu falar uma coisa para vocês. No mínimo 80% da igreja é o servo de 1 talento. Provavelmente eu estou falando com vocês e provavelmente eu seja o servo de 1 talento. A chance de você ser o servo de 1 talento é muito e muito e muito e muito grande. Tem problema, Guilherme? Não, não tem problema. Nós vamos conversar um pouco mais sobre isso. Mas em 1 Coríntios 15, 10, pode pôr aqui para mim? 1 Coríntios 15, 10, fala assim, ó. Vamos lá. Mas pela graça de Deus, eu sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Vamos ler novamente? Mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. A graça de Deus está sobre nós, amém? Não tem ninguém aqui que tem mais que 5 talentos. Não tem ninguém aqui que tem mais que 5 talentos, mas também não tem ninguém aqui que não tenha pelo menos 1 talento. Amém? Isso é demais. O fato de saber que o Senhor não quer heróis. O Senhor não quer heróis e a religião levanta heróis. A religião levanta heróis. Eu cresci vendo gente encostar nesse púlpito aqui e falar: Nadinho, eu preciso da sua oração. E meu pai fala: você tem um líder, alguma coisa assim? Não, mas é da sua oração que eu preciso. Porque, Nadinho, você é o de 5 talentos. Eu cresci, as pessoas levantando heróis. Nós levantamos heróis a todo momento. Levantamos igrejas heroínas, levantamos homens heróis. Deixa eu falar uma coisa para você: esse homem herói que você olha aí, ele tem no máximo 5 talentos. Ele tem no máximo 4 talentos mais do que você. Mas a melhor disso é saber que não tem ninguém aqui nesse prédio, não tem ninguém que não tenha 1 talento. Amém? Eu vi um pastor dando um exemplo um dia,
que havia um síndrome de Down, e todo síndrome de Down ele quer participar, ele quer estar envolvido, mas pelo fato dele ser um síndrome de Down, ele não podia fazer muita coisa. E um dia esse pastor, foram fazer um movimento numa praça, e pegaram a caixinha, mas esqueceram no pedestal. E esse síndrome de Down, geralmente um síndrome de Down é muito forte. Esse síndrome de Down, ele pegou a caixa e pôs em cima das costas, uma caixa pesada. E o pastor começou o culto, começou a falar, e as lágrimas iam escorrendo no síndrome de Down. Ele não parava de chorar. E alguns irmãos iam falar assim: quer ajuda para segurar a caixa? E ele fazia assim, sai, chorando, porque pensavam que ele estava chorando de dor. Aí foram perguntar: por que você está chorando? Ele falou: porque hoje eu descobri que eu posso ser útil, que eu tenho um talento, que eu tenho uma função no corpo de Cristo. A gente precisa entender que o Senhor não conta com super-homens, ao contrário, Ele até desmascara os heróis da fé. O bom líder não é aquele que encontra os de 5 e os de 3 talentos nas suas células. Já percebeu que a gente está sempre para multiplicar uma célula? Deixa eu ver aqui, quem é o de 5 ou o de 2 talentos aqui? Não, o bom líder é aquele que faz com que o de 1 talento não enterre o seu talento. Sabe por quê? Porque o de 5 e o de 2 você não precisa procurar, ele vai aparecer. Ele vai explodir, ele vai entender mais rápido, ele vai entrar na visão mais rápido. Para ele, você não precisa ficar insistindo para ele vai, porque ele é o de 5 e o de 2 talentos. Mas o bom líder não é aquele que está à procura de 5, de 2 talentos. Nós não somos como o mundo está querendo descobrir talentos, a igreja está querendo que os irmãos de 1 talento desenterrem os seus, e nós precisamos entender isso. Precisamos urgente que o Senhor quer um corpo. É claro que alguns carregarão um peso maior, é claro que alguns serão colunas maiores, mas o Senhor quer um corpo. E o Senhor quer um corpo, sabe por quê? Porque o Senhor resolveu contar com o corpo. Porque se fosse para contar só de 1 talento, só com alguém, era só Jesus. Ele sim é o de 389 bilhões de talentos. Mas Ele não resolveu contar, Ele resolveu contar comigo e com você. O seu Pai é tão bom e está de tão bom humor que Ele te colocou dentro de uma guerra porque Ele confia em você. Mas o nosso inimigo não está de bom humor, está querendo nos matar. Em posição, ele já é vencido, mas em condição, todos os dias eu preciso tomar posse da minha vitória, porque senão eu vou passar a vida inteira falando que meu Pai é bom, mas nunca experimentar a bondade dele sobre mim. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu tinha 6 anos, o meu pai encostava lá no alambrado, Carlinhos, lá no alambrado da escola, na interclasse. Ninguém gostava muito de mim na escola não, eu aprontava, eu era chato que nem eu era aqui na escolinha, Carlinhos. O Carlinhos me odiava, pessoal, tinha amargura comigo. Ele, o Elber, nossa, o Cláudio Tuller então, tinha medo dele. Mas meu pai encostava lá no alambrado, e ele ficava falando: vai Guilherme, faz isso, faz aquilo. O treinador falava assim para mim: você vai ouvir seu pai ou você? Eu falava: meu pai, ele entende muito mais de bola que você. E deixa eu falar uma coisa para você: se eu perdia no jogo, eu saía de lá e eu era amado. Mas o meu pai me ama se eu vencer ou se eu perder. Mas papai quer me ver vencer. Papai quer me ver vencer. Papai quer me ver vencer sobre a pornografia. Papai quer me ver vencer sobre a imoralidade. Papai quer me ver vencer como líder de célula. Papai quer me ver vencer como um estudante. Papai quer me ver vencer trabalhando. Papai quer me ver vencer sobre mamão. Papai quer me ver vencer sobre amargura. Papai quer me ver vencer. Ele me ama se eu perder, mas papai quer me ver vencer.
Tenho compartilhado lá em Mogi sobre o Senhor não conta os dias que fomos reprovados. Ele não conta, mas não é porque Ele não conta que Ele não gostaria de contar um dia meu. Papai tem um desejo enorme de me ver vencer. E eu quero conversar com vocês aqui o que é enterrar um talento. Como aquele homem enterrou o talento. Tem a foto aqui? Ou ficou só lá no Facebook? Tem a foto, Luquinhas está aí, meu primo, né? Eu creio que ele está aí. Se ele estiver aí, se ele puder dar um pulo lá na mesa. Tem a foto aí, Enzo? Da arte que ele fez? Não tem? Então tá bom. Mas quem viu é que eu ia compartilhar isso ontem no encontrão. Mas eu coloquei uma foto. O Luquinhas fez uma foto para mim, onde eu coloquei foto do Adriano Imperador, do Denner, da Portuguesa. Aí, para não ficar só nos meus lados de futebol, eu coloquei uma foto daquela cantora que eu não sei nem falar o nome dela, Amy Winehouse, é isso? Coloquei uma foto daquela mulher, coloquei uma foto do cara que fez Coringa, que ganhou o Oscar morto. Sabe o que são esses? Sabe o que eles representam? Pessoas que enterraram seus talentos. Não é um desperdício você ver o Imperador com 33 anos. Ele podia ter jogado a Copa de 2010, 2014 e 2018. Mas ele foi alguém que enterrou o seu talento. Ele foi alguém que não viveu como um atleta. Ele foi alguém que não viveu disciplinado como o Cristiano Ronaldo. Eu sei que muitos gostam do Messi, mas eu sou apaixonado pelo Cristiano Ronaldo como jogador. Sabe por quê? Porque eu não sou de muitos talentos como o Messi. Então eu preciso ser disciplinado como o Cristiano Ronaldo. Eu sou um monstro, pessoal. Então, porque eu sou um monstro, eu preciso todo dia me levantar e ler a Bíblia, porque senão eu viro um monstro. Eu preciso treinar. Raridade você acha um Messi. É raridade achar um Messi no meio de nós. Mas o Senhor deseja que você que tem um talento, não enterre o seu. O que é enterrar talento? Enterrar é sinal de morte. A gente só enterra aquilo que está morto. A gente não mata e depois enterra. Sabe quando o líder entrega uma célula? Na verdade, aquela célula já estava morta há muito tempo. Porque eu não enterro alguém e falo, pode morrer agora. A pessoa já morreu e por isso eu enterro. Infelizmente, tem muitos líderes de célula que estão lá fazendo a célula, mas no seu coração já morreu. Enterrar talento é sinal de morte. É triste você chegar numa célula que tem cheiro de morte. É triste você chegar num GD que tem cheiro de morte. É triste você chegar dentro de uma casa que cheira morte. Enterrar talento é sinal de morte. Enterrar talento é sinal de mundanismo. Enterrar talento eu pego aquilo que Deus me deu e misturo com a terra desse mundo. É mundanismo, são coisas do espírito e da carne se misturando. Em 2 Coríntios 6 fala, que ligação entre as trevas e a luz? Não há ligação nenhuma. Sabe, meus irmãos, eu creio que Deus quer que você seja uma bênção no seu trabalho, na sua empresa. Deus quer que você seja rico. Mas o que adianta você ser rico e ir para Deus você está enterrando o seu talento? Eu compartilhei ontem quando Deus chega para Abraão e fala, Abraão, pega Isaac, o seu único filho. Por quê? Deus não sabia que Ismael existia? Não, é que para Deus Ismael não existia. Porque Ismael foi feito na carne. E tudo que é feito na carne, para Deus nem existe. Pode ser lindo e forte como Ismael era. A minha empresa pode ser linda, se for na carne, para Deus nem existe. O meu namoro pode ser a melhor coisa do mundo, se for para a carne, para Deus não existe. Eu tenho perguntado para mim, Senhor, mostra para mim o que na minha vida, como eu compartilhei ontem, o que para você existe ou não existe? Porque a minha célula pode estar multiplicando um monte. O tronco, a fruta, a folha pode ser linda.
Se a raiz não for boa e o Senhor só olha a raiz, para Deus não existe. A questão da motivação é uma questão, como diz a música do Cirilo, precisamos de cura nas nossas motivações. Enterrar talento é quando eu pego algo que Deus me deu e enfio dentro da terra. Enfio dentro da terra porque eu confio em mim, eu confio no pó, eu confio no homem. Sabe, enterrar talento é sinal de apatia e preguiça. Em Lucas 19, 22, que é a outra versão do talento, só que é Minas, não muda nada, só outra versão, é Minas. Fala que quando o Senhor chegou, olha que bonitinho, o Senhor chegou, o servo de um talento foi lá, abriu um buraquinho, pegou a mina que estava embrulhada num lençol e entregou para ele. O Senhor falou: meu filho, o lençol não era para se embrulhar o talento, o lençol era para você enxugar o seu suor. O lençol que Deus te deu não é para você embrulhar o seu talento. Eu creio, sabe, que o talento do cara de 5 talentos chegou tudo imundo, porque ele trabalhou, mas o do 1 estava lá bonitinho, embrulhadinho. Mas o Senhor não te entregou um lençol para você embrulhar o seu talento. O Senhor te entregou um lençol para você enxugar o seu suor. Porque a graça de Deus, foi a graça de Deus que fez Paulo andar 30 quilômetros todo dia, pregando o Evangelho. Foi a graça de Deus que fez Paulo formar discípulos. Sou o que sou, e a graça de Deus a mim não foi inútil. Trabalhei mais do que todos. Você olha assim, você fala até que cara desumilde. Não, é alguém que reconheceu a graça de Deus. Pessoal, acende a luz aqui para mim que eu sou míope. Sabe? Você quer ver que como o de menos talento é a minoria? Josué enviou 12 espias. Só 2 voltaram com boas notícias. O resto de 1 talento, tudo enterrou o seu talento. Eu tenho falado que o servo de 1 talento, sabe o que ele é? O servo de 1 talento, quando ele recebe o seu talento, ele não fala assim, vou multiplicar. Ele fala, eu não posso perder, eu não posso perder, eu não posso perder. E é baseado nisso que eu falo que eu sou de 1 talento. Porque tantas vezes o Senhor quer me mostrar algo, mas eu não olho para aquilo que pode dar certo. Eu sempre olho para aquilo que pode dar errado. Foi a mesma imagem que os 12 viram, como o tio Wilson um dia pregou aqui. Foi a mesma imagem que os 12 um dia, que os mesmos viram. Mas os 10 preferiram olhar o tamanho do gigante. E Josué e Caleb preferiram olhar o tamanho da oliveira. E falou, meu Deus do céu. Os servos de 1 talento, eles sempre estão olhando aquilo que eles não podem. Eles sempre estão olhando aquilo que pode dar errado. Você vai conversar com uma pessoa, que tal a gente fazer isso? Não, mas e se isso? E se isso? E se isso? E se isso? E você fala, meu Deus do céu. Esses são os servos de 1 talento. E quando você fala isso com uma pessoa, dá vontade de falar, não, mas quer saber? Não vai, deixa que eu vou. Mas não, o Senhor mandou a gente contar com os de 1 talento. O Senhor mandou a gente insistir nos de 1 talento. E eu sou esse de 1 talento. E eu dou muita graças a Deus e você vai entender por quê. Sabe, meus irmãos, eu tomei cara de pau, eu vou ser cara de pau mesmo. Eu tenho ido em todos os orfanatos de Mogi. Todos, eu estou abrindo célula em todos os orfanatos de Mogi. E eu tô indo e estou vendendo água desde o começo do ano para levar todos eles para o acampamento. Inclusive, se você puder e quiser me ajudar, eu agradeço muito. Eu sei que vocês têm gente para ajudar aqui em Hermelino também, e ajude também, mas eu creio que Deus tem dado muito para essa igreja. Então, se você puder me ajudar, depois você procura a minha mãe, e se você quiser entregar um valor para abençoar essas pessoas. Nós não estamos acomodados. Como eu falei ontem no encontrão, eu não joguei bola esse ano ainda de sábado, porque eu estou vendendo água para levar as pessoas para o acampamento. Mas eu estou entrando, sabe, Augusto? E eu fui num orfanato, sabe o que eu vi? A pulseira de macumba. O certo não é falar macumba, é outra coisa, né? Como?
Não a pulseira, a religião é candomblé. Fui em outro orfanato e vi a mesma pulseira no braço de outro menino. Fui em outro orfanato e vi a mesma pulseira no braço de outro menino. Fui em outro orfanato e vi a mesma pulseira. E aí eu fui atrás, eu falei, o que está acontecendo aqui? E eu descobri que é o mesmo cara que ele passa em orfanato em orfanato, enche as crianças de presente, leva as crianças para comer um churrasco na casa dele, e quando eles estão lá no churrasco, ele mostra, põe, meio que forçado mesmo, essa religião na vida deles. E eu falei, caraca, eu cheguei tarde. Não que eu vou desistir, eu vou continuar indo, mas você está vendo, a igreja sempre está chegando depois. Os traficantes estão chegando na vida das crianças antes da igreja. A gente sempre está chegando depois. A gente sempre está atrasado. E não me venha falar que essa é a vontade de Deus, que tudo acontece, não. Porque se Ele ensinou, Pai nosso, seja feita a tua vontade no céu como é aqui na terra, é porque a vontade de Deus ainda não é feita aqui na terra. Não é da vontade de Deus que Gessens fechem. Não é da vontade de Deus que maridos traem. Não é da vontade de Deus. Mas sabe, nós estamos tarde demais, nós estamos atrasados demais. E sabe o que é triste? O triste é que o reino do mundo, ele está investindo todo o dinheiro deles para o mundo. Mas a igreja está segurando o dinheiro dentro do bolso e não investe em nada. E não investe em nada. Eu estava compartilhando, tenho falado sobre mentiras. O que os judeus fizeram com os guardas? Mano, toma aqui dinheiro para vocês espalharem a mentira que Jesus não ressuscitou. E a gente tem medo de ofertar. A gente tem medo de ser um ofertante, de ofertar na vida de alguém. A gente está sempre atrasado. O de um talento, ele sempre pensa naquilo que pode dar errado. Enterrar é sinal de rebeldia. Enterrar talento é sinal de rebeldia. E rebeldia não tem nada a ver com você falar mansinho ou você não falar mansinho. Saul, você nunca viu falando que Saul falava de forma arrogante com Samuel. Mas ele só não obedecia. E ele era um rebelde. Como o pecado de feitiçaria. O servo que enterrou o talento disse que fez aquilo porque o seu senhor era bravo. É verdade que alguns líderes precisam mudar em relação aos seus liderados. Mas eu estou falando para o meu pai, eu falei, pai, eu estou cansado de neguinho que apronta, que vive no pecado escondido, e quando vai conversar com ele, fala assim, mas o meu líder não é meu amigo, ele não me empodera. É lógico, quem não obedece sempre vai ter medo. Você não vê Jesus olhando para o jovem rico e falando assim, não tenha medo. Deus só falou não tenha medo para Josué, para Moisés, para homem que queria obedecê-lo. Por quê? Porque o Senhor Jesus olha e fala, se não me obedeceu, pode ter medo. Não, é porque se você não confia em Deus, em outras coisas, como que você vai confiar em Deus de não ter medo? O Senhor não falou para aquele jovem rico, você não quer entregar tudo, mas não precisa ter medo. Não, filho, você vai ter medo. Sabe por que você vai ter medo? Porque se você não está confiando em mim, que você pode entregar tudo e vai dar certo, para que eu vou falar para você não ter medo? Você também não vai confiar em mim. É que nem um cara que não dizima a oferta e você fala assim, não temas na sua vida financeira. Não, vai ter medo. Porque quem não obedece tem medo. Esses dias eu preguei lá em Mogi, né, tio? E coloquei a foto aqui do meu pai de Superman. Que meu pai para mim é Superman, pessoal. Meu pai para mim é demais. Ele tem as suas criptonitas? Tem. Mas meu pai para mim é o meu Superman. Mas quando eu estava lá em casa, eu aprontava e minha mãe falava assim, chegando em casa, seu pai vai meter a vara em você, fugia a imagem do Superman, via a imagem de um capataz. E meu pai mudou? Não, o pecado fez eu mudar a minha visão sobre meu pai. Nós precisamos entender que todos aqueles que enterram talentos, eles sempre têm alguém para colocar a culpa.
Ele sempre tem alguém para colocar culpa. Adão e Eva tinham um líder perfeito que empoderava, mas quando ele pecou, ele falou: eu vi seus passos no jardim e fiquei com medo. O mesmo líder que andava todo dia com ele, pelo jardim do Éden de mãozinha dada na viração do dia. Enterrar talento é sinal de rebeldia. Enterrar talento, e tem gente enterrando talento, falando que é culpa do líder, falando que a culpa é do pai, colocando a culpa na história. Até quando vamos ser refém da nossa história? Como eu disse ontem, a cruz de Cristo é maior do que tudo isso. Eu preciso tomar posse. Eu quero dar um exemplo aqui para vocês que eu dei lá em Mogi. Eu chamei um menino, bem no particular assim, bem na intimidade, eu conheço ele, é um liderado meu. Eu perguntei para ele e falei assim: você mora com seu pai? Não. Eu falei: eu moro. Seu pai já formou discípulos? Não. Eu falei: o meu já. Seu pai mora com você, cuida de você? Não, o meu cuida. Mas sabe o que é? Eu falei para ele: você pode passar o resto da sua vida se sentindo um fracassado, porque seu pai não te deu nada para você, um empurrão. E eu posso passar o resto da minha vida me sentindo um fracassado, porque tudo que eu tenho, meu pai que me deu. E você fala que não, mas tem um monte de gente assim. Tem um monte de filho de rico que não quer trabalhar com um pai, sabe por quê? Porque ele se sente um fracassado se ele não conquistar. Eu falei: você viu o que acontece? Os dois, de histórias diferentes, podem se sentir fracassados. Mas a cruz de Cristo precisa ser maior do que isso. E infelizmente, muitas vezes nós estamos dando mais ênfase nas feridas do que no sangue do Senhor Jesus Cristo sobre elas. Pessoal, eu não estou falando para você que eu sou um insensível, que eu sou um ogro. É bem verdade que eu preciso mudar um pouco, mas sabe o que é discipulado? O significado de discipulado é desenvolvimento de ministério. E na minha opinião, sabe o que o nosso discipulado muitas vezes virou? Lambição de ferida, ombrinho amigo e falar de sentimento. E o ministério não desenvolve porque nós estamos lá presos nas picuinhas da nossa vida. Desenvolvimento de ministério. Eu não estou falando para você que alguém vai chegar e falar: ora por mim, minha mãe está com câncer. E você vai falar: cadê a sua célula? Eu não estou falando isso, pessoal. Eu cuido de gente. A questão de abuso sexual está mais frequente do que a gente imagina. Eu tenho liderado, que lidera Gessém, que foi abusado pela família, ex-homossexual, e gente que perdeu parente, gente que perdeu pai, gente que perdeu mãe. Mas não é minha missão ficar sentado com um cara e lambendo as feridas dele e só dar um ombrinho amigo. Eu dou quando precisa, eu saio com ele para jantar, eu saio com ele para jogar bola, eu saio com ele para curtir, eu saio com ele, mas a minha função no discipulado é desenvolver o ministério dele, o trabalho dele, para que ele não enterre o seu talento e coloque a culpa nas suas feridas, na sua mãe, seu pai que abusou. Porque a cruz de Cristo é maior do que tudo isso. Discipulado, você pode repetir? Discipulado é desenvolvimento de ministério. Não é ombro amigo. Mas vai ter ombro amigo? Vai. Vou andar junto? Vou. Mas discipulado é desenvolvimento de ministério. A gente não tem muitas vezes discipulado. O liderado olha para o líder dele e fala: nossa, ele é o meu melhor amigo. Mas não é discipulado, pode até ser, mas não é para o cara ser seu melhor amigo. Não serve para isso. E muitas vezes no discipulado a gente quer fazer o que o Espírito Santo tem que fazer. Então você começa com um cara assim, aí você fala: mano, você está tendo tempo com Deus? Não estou tendo. Mano, pode parar ali, ó. Para ali. E fala: ó, então vai ter tempo com Deus e depois a gente volta. Então vamos fazer o seguinte, vamos fechar o olho e vamos orar. Vamos ler a Bíblia. E os nossos discipulados estão cheios de argumentos humanos.
estão cheios de, mas eu fiz isso, mas eu... Não, e a gente não abre a Bíblia e não mostra para a pessoa assim, olha o que a palavra de Deus fala. Como a Soninha disse para mim, não sou eu que estou falando que você é orgulhoso, é Deus que está falando que você é orgulhoso. Olha isso daqui, você consegue se enxergar aqui na palavra? Se os de um são a maioria, existe uma grande chance de eu ser os de um. Isso é um problema? Jamais. O problema é que os de um talento, ele sempre acha que o seu talento não vai fazer falta. Afinal, o de 5 vai compensar. Não é? O de um talento sempre acha que o seu talento não vai fazer falta. Afinal, o de 5 vai compensar. Ano passado chegou uma menina para mim e falou, estou saindo da célula, porque eu vou para um lugar aí, e eu vou cuidar de multidão. Eu falei, você vai começar cuidando de multidão, abandonando os seus filhos? Tem alguma coisa errada aí. O seu pé inicial para cuidar de multidão é abandonar os seus filhos. Eu falei, perguntei, o que você acharia se eu chegasse aqui para você hoje e falasse, eu estou indo embora, porque eu vou cuidar de uma igreja e deixar vocês tudo aqui, os meus filhos aqui, tudo sem pai. Aí ela olhou para mim e falou assim, mas você cuida de muita gente. Eu falei, essa é a questão. Eu falei isso para você trazer para fora aquilo que está dentro do seu coração. Você acha que porque você cuida só de 2 pessoas, você pode abandonar. E olha para mim que cuido de bastante pessoas, ele não pode, eu posso. Eu posso enterrar o meu talento, ele ali não pode. Nenhum líder de célula quer abandonar a célula porque a célula está com 30 pessoas. A gente fica desmotivado para ir para a célula quando? Pessoal, presta atenção, eu gosto muito de matemática. Não, gosto muito assim, de matemática da vida. Estudar, eu fiz faculdade, mas não gostava muito. Mas lá em Lucas, se em Mateus fala que, tio Fábio, olha isso. Que se em Mateus fala que o Senhor deu 5 talentos para o cara e ele ganhou mais 5, em Lucas 19, que fala das minas, que é a mesma coisa, fala que o de 5 rendeu 5 vezes mais. Ou seja, ele não ficou de 5 foi para 10. Ele ficou de 5 foi para 25. E sabe o que eu acho sensacional? Eu comecei a viajar na matemática. Presta atenção. Vamos supor, Ju, que o cara ele entregou 5 talentos para um e entregou 1 talento para esse. Esse multiplicou 5, ficou 25. Esse daqui, se ele tivesse multiplicado 1, ele ia ficar com 2. Somando os 2... 25 mais 2, 27. Se o Senhor dele fosse esse cara mau e severo, sabe o que ele tinha feito? Mano, de vez eu entregar 5 para esse e 1 para esse, eu vou entregar 6, porque 6 vai dar 36, eu vou dar mais talento. Mas o Senhor, ele é tão bom, que ele prefere ter menos talento na mão de todo mundo, do que mais talento na mão de só um só. Meus irmãos, sabe quem foi o cara que Deus mais amou naquela história? Foi o de 1 talento, porque ele não deu o de 1 talento para o cara e falou assim, me dá 3. Não, me dá 1. Mano, aquele cara tinha que falar, caramba, como Deus me ama, meu. Ele podia ter entregado mais talento para o cara, que ele ia ter mais número. Mas ele resolveu contar comigo que sou de 1. Ele não olhou para mim e falou assim, não, você é de 1, vou dar mais para o outro. Ele resolveu contar comigo que sou de 1. Eu vou ser o que vai mais trabalhar, mesmo que eu não dê o resultado que o outro dá. Mas ele começou a se comparar, e comparação é um lixo. Competição é um lixo. Admiração é perfeito, você olhar para alguém e admirar. Mas o problema é que a gente tem confundido admiração com competição, com comparação. Eu tenho filhos espirituais, supervisores, e eu queria muito que eles fossem tudo iguais, que eles multiplicassem iguais, que eles perdoassem iguais, que eles tivessem tempo com Deus iguais. Mas não é assim. Um tem uma qualidade aqui, outro tem uma qualidade aqui. Um pode trabalhar a vida inteira, não vai multiplicar como o outro. Mas não é por causa disso que ele pode enterrar o seu talento. As meninas na minha supervisão,
as minhas supervisoras, elas são o que eu não sou. Porque eu sou um boi que sai estourando a cerca. Elas são como um freio para mim. Elas são como um freio para mim, me ajudando a ser sensível, me ensinando a como falar. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Não me interessa, eu amo os 9. E cada um tem um jeito. Um cuida de poucas pessoas, outro cuida de pessoas demais, que tinha que ter supervisão diária já. Mas todos têm que fazer discípulos. Uns vão multiplicar por 5, mas tem todos, sabe por quê? Porque se eu sou de um talento, eu levanto a mão e agradeço e falo: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor podia ter me deixado fora dessa, mas o Senhor não me deixou fora dessa. Ele é demais, o Senhor Jesus é muito bom. O Senhor prefere ter menos e contar com todos do que ter muito na mão de um. Pessoal, o meu desafio é ter 67 pessoas batizantes agora em abril, porque eu faço sempre, e graças a Deus o Senhor tem sido fiel, a uma pessoa por célula, pelo menos se batizar. Mas sabe qual é o problema? O problema é que eu tenho 6 células assim que não batizam, e tem aquele outro que batiza 7. O Senhor não quer isso. O Senhor quer um corpo trabalhando, não um membro fazendo o trabalho de 10, compensando. E você que é de um talento, levanta a mão para o céu e agradece, porque Deus te deu um talento. E não enterre ele por nada. Não enterre ele por nada. O Senhor é fiel. Ele não exige que o de um talento multiplique 3. Ele nos conhece. Ele fala: mano, não estou pedindo para você devolver 3. Traz um. E por que muitos não formam discípulos hoje? Porque sendo de um talento, querem multiplicar 3 ou 5. E agora eu quero explicar um pouco melhor. Quando eu olho na Bíblia, pessoal, e eu acredito profundamente nisso, eu só olho 1 a 1. Eu vejo Elias andando com Eliseu, e fala que 50 profetas, que eram discípulos de Eliseu, ficaram lá na beira da praia, e Elias veio. Eu vejo Abraão andando com Isaac e com seus 2 servos, mas Abraão fala assim: agora vocês seguram aqui, que eu vou com Isaac. Eu vejo sempre pessoas formando uma pessoa. Barnabé e Paulo. Você não vê Paulo levando uma multidão para as viagens missionárias. Ele leva Silas, depois ele leva Timóteo, mas um de cada vez. Guilherme, mas e de Jesus? Jesus fez 12 discípulos. Primeiro, que Jesus é Jesus, ele não é base para nada. Estou brincando, ele é base para tudo, mas ele é potencial master. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Jesus fez 12 discípulos? Na minha opinião, Jesus deu a base para todos, mas legado ele deu só para um. Jesus levou os 12 para cima do monte? Não. Eu vou subir no monte, você vem, Pedro, Tiago e João. Os 11 nem saem do barco. Ele olha para quem e fala: homem de pequena fé. Para o cara que saiu do barco, sabe por quê? Porque ele exigia mais de Pedro. Porque quando ele subisse, quem ia se levantar lá em Atos 2 era Pedro. Jesus, ele amava os 12, ele formou os 12, ele deu base para os 12, mas legado de liderança ele deu para Pedro. Pedro, quando você se converter, ele diz na Santa Ceia: você vai fortalecer os seus irmãos. Mano, você acha que não tinha comparação naquela época com os discípulos? Lógico que tinha, era a conversa da Santa Ceia. Conversa lá, fala lá, quem é maior? Conversa lá, você é preferido dele. Porque uma coisa, crente criança não sabe diferenciar a questão de legado e preferência. Eu amo todos os meus filhos, mas o legado eu vou ter que deixar para um. Sabe, meus irmãos, o meu pai ama eu, o Caio e o Vinícius igualzinho, mas muitas vezes eu estou conversando com o meu pai no quarto e o Vinícius entra, sabe o que o meu pai faz? Nada, ele continua falando do mesmo jeito. Mas muitas vezes ele está conversando com o Vinícius no quarto, eu entro, meu pai olha e fala: Guilherme, cai fora. Aí sabe o que eu vou falar? Meu pai prefere o meu irmão. Não, meu pai ama nós 3, mas se meu pai morrer hoje, o legado,
o líder, quem vai ter que se levantar naquela casa, é o Vinícius. Então ele anda mais com o Vinícius. Ele fala algumas coisas que ele não pode falar comigo. E se eu for um imaturo, eu vou ficar falando como muito líder. Ó, o supervisor prefere o outro, não prefere eu. Sabe, mano? É um bagulho muito louco, porque fala que os 11 discípulos foram para a praia. Aí você lê lá na Bíblia, Jesus restaura Pedro. Imagina os 11 e fala, pô, Jesus, a gente se desviou também. Não, mas eu tenho um legado. Eu amo os 12, mas o meu legado de liderança eu vou deixar para Pedro. E eu tenho visto um monte de líder que não multiplica há anos, sabe por quê? Porque ele está tentando abraçar todo mundo, sendo que o Senhor falou para ele abraçar um. Se eu sou de um talento, por que eu quero multiplicar 3 e de 5? Pessoal, eu passo tempo, eu sou um supervisor de área, mas sou supervisor, mas sou líder também. Como líder de célula, eu passo 2 tempos toda semana com alguém da minha célula. Um tempo com o meu auxiliar e o outro tempo com um membro da minha célula. Na outra semana, um tempo com o meu auxiliar e com outro membro da minha célula. E na outra semana, um tempo com o meu celular. Eu vou trocando de pessoas aqui, mas com o meu auxiliar estou aqui, sabe por quê? Eu estou falando um monte de coisa aqui que eu não estou entendendo nada. Quem está na gravação, bem feito, tinha que estar vindo para o culto. Tô brincando. Com o meu auxiliar, quero falar com vocês o seguinte. Eu amo todas as pessoas da minha célula. Eu passo tempo com todos, mas eu morro só por um. Você pode repetir? Eu amo todos, passo tempo com todos, mas eu morro por um. Tem membro da minha célula que se falar assim, ô Gui, vem aqui em casa urgente, eu falo, dependendo do que eu estou fazendo, eu falo, meu, agora não dá. Mas se aquele um fala, é um peso maior. E não é porque eu prefiro, é questão de legado. É questão de formar discípulos. Tem um monte de gente querendo formar um monte de gente. Aí chega um monte de gente na célula dele e depois vai tudo embora, porque ele não formou um. Meus irmãos, eu faço mais ou menos como Jesus. Não, tudo bem, deixa eu ir embora. Pedro, é sempre para Pedro. Você não vê Jesus na Bíblia e Jesus vira para Natanael e disse, Pedro, quer ir também? Senhor, para onde nós iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. É aqui, Pedro, é só em um. Eu como supervisor de área, eu preciso ter o meu um. O meu próximo supervisor de área. Eu como supervisor, eu preciso ter o meu um. O meu próximo como supervisor. Enzo, alguma coisa? Eu como líder, eu preciso ter o meu um. Amém? Líder que quer abraçar todos, morre sem nenhum. Jamais terei discípulos, enquanto eu não estiver disposto a morrer por um. Deixa eu falar uma coisa para você. Você morre por quem aqui? Ah, mas é Deus. Não, mas você morre por quem? Porque você fala, meu, não é soberba, não é falta de humildade, mas eu estou morrendo por esse cara. Eu estou morrendo por ele. Eu deixo de fazer as minhas vontades para ter tempo com esse cara. Eu odeio jogar baralho. Eu não suporto baralho. Dominó eu gosto, baralho eu não suporto. Mas eu jogo baralho com o meu discípulo. Eu odeio jogar cancan. Eu odeio chegar num lugar e ficar vendo o lugar. Quando eu estava falando para o tio Robson, eu não suporto ir para os Estados Unidos. Você fica lá e fica olhando e fala, legal, e agora? Bater uma altinha aqui, jogar um guagol? Mas eu faço isso por amor aos meus discípulos. Até caminhada eu faço, eu odeio caminhar. Mas a gente precisa morrer. Por quem você tem morrido, meu irmão? Sabe o que é da hora? É o de um talento morrendo para que nasça mais um de um. Você acredita no poder do um? Hoje nós temos 10.240 pessoas aqui em Ermelino, Matarazzo, aqui em São Paulo, contando com Itaim. De São Paulo, cidade de São Paulo. Se ano que vem, 2020,
cada uma pessoa que está aqui ganhar uma pessoa, a gente vai ter 20.480. Se em 2021, cada uma pessoa ganhar mais uma pessoa, em 2021 nós vamos ter 40.960. Traduzindo, depois pode fazer a conta na sua casa, eu não estou mentindo. Em 2029, nós vamos ter 10.485.760 pessoas. Nossa, é demais? Não, é só um. É que a gente não acredita no poder do um. Você já pensou isso daqui? 10 milhões de discípulos. Mas sabe por que isso não acredita? Porque a gente acredita na multidão. A gente não acredita no poder do um. Eu faço essa continha quase todo ano lá em Mogi. Eu falo, mano, quando vocês vão começar a acreditar em mim? No poder do um? Quando eu vou começar a acreditar no poder do um? Sabe, meus irmãos, quando a gente acreditar realmente no poder do um, eu amo, eu vou, eu estou dentro, eu estou junto, mas quando a gente acreditar realmente no poder do um, não vamos precisar de trilhas. Quer ser cristão? Vai ficar aqui, senão pode ir embora da cidade, senão você vai ser pego, porque é o poder do um. Nossa, que número, 10 milhões, não, é só você ganhando um por ano, e você trabalhar tanto na vida do outro, que esse outro gere um também. É conta de matemática, é número. 10 milhões só ganhando um, mas a gente não acredita, sabe por quê? Porque talvez eu não acreditei no poder do um ainda, de cima para baixo, porque eu vou acreditar no de baixo para mais baixo. Eu não abri a minha vida, eu não vivo o discipulado realmente com o meu discípulo, eu não vou conseguir acreditar realmente no discipulado com a vida do meu filho. Eu ainda escondo algumas coisas, eu ainda insisto em não obedecer outras coisas, eu não vou acreditar nisso na vida do meu filho. Aí sabe o que eu vou fazer? Eu vou gravar vídeo na internet, porque assim tem 80 milhões de visualizações. O Senhor, aquela frase que tinha no caderno lá de liderança, lá de Hermelino, o pastor que diz, eu prefiro ser compreendido por 10 do que aplaudido por 1000. Será que a gente prefere ser compreendido por 1 ou ser aplaudido por 10? A gente precisa entender que o que faz discípulos é relacionamento. Sabe, meus irmãos, a questão de você abre a sua casa para quem? Tem gente querendo levar a sua família para a igreja, mas nunca levou a igreja para dentro da sua casa. Todo cristão precisava ter uma reunião na sua casa, nem se fosse só uma devocional com seu irmão, porque quando a igreja entra, Jesus está entrando na sua casa. Só que muitos, eu vejo isso lá em Mogi, o cara fala assim, não, minha casa não tem cadeira, mas o meu pai é bêbado, a gente vai estar reunido lá, meu pai vai bêbado e vai chegar, então é a sua casa que mais precisa ter uma reunião lá na sua casa. A gente senta no chão, não tem problema, mas a igreja precisa entrar dentro da sua casa. Passa 20 anos tentando levar a mãe para a igreja, mas não quer saber de levar a igreja até a mãe. Nós precisamos. Sabe, meus irmãos, para terminar, Atos 2, 42. Não, você não precisa abrir, ninguém precisa abrir esse versículo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão. Meus irmãos, eu cresci na Guilherme de Oliveira Sá. Eu sou testemunha ocular. Eu sou testemunha ocular do que acontece quando as pessoas realmente acreditam. Está acontecendo alguma coisa aqui, né? No discipulado. Eu já vi tanta coisa, velho. Eu vejo o meu tio Pedrinho andando com meu pai a vida inteira. A vida inteira. Eu vi o Moisés morando dentro da minha casa. Em compensação, depois, eu vi o meu pai, quando meu pai rompeu o ligamento do joelho, o Moisés indo todo dia, fazer massagem no joelho do meu pai. Relacionamento. Eu via meu pai, Moisés e mais alguns irmãos entrando dentro do quarto do meu pai antes da cela e parecendo que aquele quarto ia cair. E aí depois eles desciam para a cela, sabe o que acontecia? Demônio era expulso, e não era nem meu pai que expulsava, era o auxiliar.
Sabe, o cara falou para mim, não, meu negócio é esse negócio de profeta. Eu vi a Valdete sendo liberta de demônios, na vida do 1 a 1. E também vejo o Roberto Regiane indo pescar com meu pai, e levando um amendoim, que ele deixa no meio do carro dele. Eu me lembro da imagem da tia Dilma entrando na minha casa quando o Leandro morreu. Eu lembro, eu estava na porta, eu vi. E também depois eu lembro a tia Dilma indo visitar minha mãe em 2009. No poder do 1 a 1. O tempo está passando e a gente não pode esquecer do poder do 1 a 1. A gente não pode se esquecer disso, do poder do discipulado, do poder do relacionamento. E se a gente se relacionar, se a gente viver na comunhão, no partir do pão, enquanto isso os profetas vão fazer os milagres. Atos 2, 43. Meu irmão, não enterre o seu talento. Não enterre o seu talento. E Deus é um pai que te ama, mas Ele quer te ver vencer. Eu quero fazer uma pergunta para você. Quando foi a última vez que você fez um discípulo? Quando foi a última vez você, supervisor, que fez um discípulo? Sabe, pessoal, eu vi tudo. Eu vi o Gleison em 2005, quando jogou Corinthians e Santos. 3-2 para o Corinthians, que naquele jogo não acabou, que o Giovani perdeu a linha. Lembra, tio? Eu lembro aquele dia que eu estava saindo para jogar bola no Real Parque, eu, o Felipe, o André, o Caio e o Vinícius. E o Gleison chegou lá em casa, porque meu irmão Vinícius tinha aprontado mais uma vez. E eu acredito no poder do 1 a 1. Eu lembro do Gleison sentado na sala de jantar com meu irmão, e eu nervoso com meu irmão. Não porque por causa do pecado dele, porque eu não ia jogar bola mais. Mas eu lembro da minha mãe orando com a mão em cima do meu irmão Vinícius durante as madrugadas. Eu lembro meu pai corrigindo meu irmão, e depois à noite ele dormia do lado do meu irmão. Ele ia lá e dormia na cama de solteiro. E parece não, mas o tempo vai passando, e se manter apaixonado pelas coisas é um milagre. Eu não fico muito empolgado com um líder apaixonado pela célula, não, vou falar a verdade para vocês. Eu fico empolgado com aquele líder 10 anos, e ele continua empolgado. Porque o maior inimigo da paixão é o tempo. Mas a gente precisa acreditar no poder do 1 a 1. Sabe, eu vou adotar uma criança. Eu não sei quando. Por mim eu já adotava agora, mas meu pai e minha mãe não deixam. Por quê? Porque eu vejo a minha tia adotando. E é até uma incoerência os cristãos não falarem de serem contra o aborto, mas não adotam. Sabe, eu não sei nem se eu vou casar um dia, mas eu sei que eu vou adotar. Mas eu estou pensando em agora já falei com meu pai, que ele voltando de reunião, eu vou conversar com ele sobre adoção afetiva. Onde eu pego o cara e passo uma semana, o final de semana o cara passa comigo. Porque também eu não estou querendo ir lá para o orfanato para chegar lá, fazer uma cela, depois ir embora e o cara só me ver semana que vem. Eu não estou suportando mais fazedores de reunião. Eu vi muita gente falando, a gente ganhou muita gente lá no Trilhas. E muita gente falou assim, vamos abrir uma célula aqui. Eu falei, para quê? Para a gente abrir e depois ter que fechar de novo. Porque não tem discípulo preparado para a gente ir lá. Porque todo mundo, está uma disputa lá em Mogi, querendo quem quer ir para o orfanato, porque afinal está todo mundo querendo ir para o orfanato. É que nem o Aloysio disse aqui, quem não responde a um chamado desse, mas o chamado não tem a ver com a necessidade do homem, mas tem a ver com o chamado de Deus. Mas eu estou mandando, eu estou enviando alguns. Sabe, tio Fábio, tem uma pessoa que falou, por que você não, posso ir? Eu falei, não, você não vai. E por que eu não vou? Eu falei, porque às vezes alguns vão lutar com Josué, outros vão ficar lá em cima do monte com a mão levantada lá de Moisés. E você já foi muitas vezes Josué, mas hoje você vai ficar com a mãozinha levantada em cima do monte. Essa pessoa olhou para mim e falou assim, e você é o quê? Mas ela não falou com rebeldia, falou só para perguntar mesmo. Eu falei, nesse caso,
Eu sou Moisés. E eu preciso estar conectado com Deus para eu escolher. Em outros casos, eu vou ser Josué. Em outros casos, eu vou ser Arão e Ur. Mas sabe qual é o problema? O problema é que o Josué sempre está querendo ser Arão e Ur. E o Arão e Ur está sempre olhando para Josué e falando: caramba, olha, Moisés está dando risada enquanto ele ganha dos caras. E Josué está lá lutando e falando: eu queria estar lá em cima. É a comparação, a competição, algo louco. Mas o Senhor me chamou para não enterrar o meu talento. Você aqui que um dia já teve uma célula e você enterrou o seu talento. Eu não sei o que aconteceu, pode ter acontecido várias coisas, alguém pode ter errado com você. Mas se você um dia foi o servo de um talento, desenterre o seu talento, porque o seu talento está fazendo falta para a gente. O seu talento está fazendo muita falta para o corpo. Amém? Eu tenho pedido, orado para o Senhor: Senhor, faz de novo. Faz de novo, agora a minha vez, o que o Senhor fez lá na Guilherme de Oliveira Sá. Um dia eu vi o Wagner Poveda descendo a praia, a serra inteira da praia, só para entregar um presente para o meu pai. Eu tenho falado: Senhor, faz de novo. Faz de novo. Sabe, se você for lá numa reunião de GD do meu pai, você chega lá na rua, às vezes eu fico numa raiva, eu já estou até dando um recado aqui, porque eu chego da célula e os caras estacionam o carro na frente do meu portão e eu quero entrar com o portão, eu quero entrar dentro da minha garagem, não posso, tá bom, supervisores de áreas? Mas eu sempre tento levar alguém e eu paro o carro assim com um discípulo meu e falo aqui: olha esses carros aqui. Eu falo: é tudo da supervisão diária do meu pai. E só tem carro bom aqui. E eu falo para eles: olha, se você perguntar para eles, eles vão falar que não. Mas a maioria está tudo rico. Não está rico, mas está vivendo bem. Sabe por quê? Porque o Senhor adora dar coisas para quem ama pessoas. O Senhor, Ele adora dar coisas para quem ama pessoas. E esses homens estão fazendo a mesma coisa que eles faziam lá em 1994. Sem carro, sem nada. Giovanni pegando o trem, voltando de madrugada para casa para abrir o mercado 6 horas da manhã lá em Mogi. Era o último a sair de casa. São os meus heróis da fé. E eu falo: Senhor, faz de novo aquilo que o Senhor fez lá na Guilherme de Oliveira Sá. Porque o Senhor é capaz de fazer de novo. Homens que foram transformados. E o sobrenatural de Deus foi acontecendo que nem viram. Quando viram, estava curado aqui, um demônio já tinha sido expulso e tananã. Não foi esse negócio, não, vamos se relacionar, vamos ler a Bíblia em casa, vamos ler a Bíblia junto. Oh, meu Deus do céu. Nós precisamos acreditar no poder do meu irmão. Você acredita no poder do Se você enterrou o seu talento, em nome do Senhor Jesus, essa noite, desenterre. Se você tem um filho que está enterrando o seu talento, é nele que você precisa trabalhar. Você não precisa ir no GCM do cara que está mandando bem. Você precisa ir no GCM do cara que está querendo enterrar o talento dele. Não fuja do seu fracasso. Que agora está na moda, né? Que o cristão não pode ter medo. Pode ter medo sim. Salmos 34, versículo 4 fala que todos os dias eu coloco os meus medos diante dos pés do Senhor. A questão não é não ter medo, a questão é o que você vai fazer com medo. Porque está um monte de neguinho que está morrendo de medo falando que está sem medo. É muito engraçado isso. Você pode ter medo, mas você precisa entregar o seu medo diante dos pés do Senhor. Pessoal, o Senhor tem me dado pessoas, mas vira e mexe, eu estou mexendo lá na minha gavetinha dos meus fracassos. Pessoas que eu fracassei, pessoas que eu não cuidei, pessoas que eu não amei como o Senhor devia ter amado. Sabe por quê? Porque o Senhor olha para Moisés e fala: Moisés, até quando você vai ficar correndo da cobra? Até quando você vai ficar correndo do seu fracasso? Vamos começar a enfrentar o seu fracasso? O meu fracasso não faz de mim um fracassado. Mas não existe nada mais vencedor do que eu admitir e enfrentar o meu fracasso. Tem gente que sabe por que não está querendo mais célula? Está querendo agora milagre? Porque fracassou na célula. E agora está querendo milagre para falar que nem um macaco que perde o rabo, mas ganha um alicate. Eu tenho um alicate.
Nós precisamos de tudo, nós precisamos de milagre, nós precisamos dos profetas, nós precisamos dos mestres. Eu não quero saber se você vai ser parecido comigo ou não, você precisa ser parecido com Jesus, mas você precisa fazer discípulos, e você não pode enterrar o seu talento, não podemos mascarar. Sabe, meus irmãos, eu amo e estou abrindo um monte de célula de criança, mas eu não quero gente que não quer formar discípulos como adolescente e ir cuidando de crianças, só porque coloca um pão na mesa e um monte de criança vem. Eu quero pessoa que vai fazer da criança um discípulo, porque célula de criança também pode virar uma máscara para gente que não formou discípulos, para ir lá, porque vai colocar um pão e a criança vem. Precisamos fazer discípulos, crianças, vamos fazer discípulos delas. É fácil chegar lá no orfanato e fazer um G100, afinal eles não podem nem ir embora. O meu fracasso não faz de mim um fracassado, mas não existe nada mais vencedor do que admitir e enfrentar o meu fracasso. Amém? Os músicos podem subir.